Rodrigo Almeida puxou as rédeas com força excessiva. O puro sangue árabe quase empinou, as patas dianteiras suspensas por um instante no ar quente da tarde. Ao lado dele, Valentina soltou um gritinho curto e agarrou a sela de couro inglês. Meu Deus, Rodrigo! O que foi isso? Ele não respondeu. Os olhos castanhos, normalmente frios e calculistas, estavam fixos em um ponto distante, entre as fileiras de cana que ondulavam sob o sol implacável do interior paulista. Lá estava ela. Helena. A ex-mulher que ele havia deixado para trás 8 meses antes, agora de costas para ele, curvada, amarrando um feixe pesado de cana-de-açúcar com uma corda grosseira. A barriga volumosa projetava-se à frente, evidente mesmo sob o vestido simples de algodão manchado de terra. Rodrigo fez as contas mentalmente pela terceira vez em menos de 10 segundos. O divórcio fora assinado no final de junho. A barriga dela parecia de 7, talvez 8 meses. A matemática era cruel e inescapável. O bebê era dele. Valentina tocou seu antebraço, os dedos gelados apesar do calor de 38 graus. Rodrigo, você está branco. O que está acontecendo? Ele desmontou sem responder, as botas italianas afundando na terra vermelha. As pernas tremiam de um jeito que não acontecia desde os tempos de colégio interno na Suíça. Caminhou em direção à figura que trabalhava sozinha no meio do canavial como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Helena percebeu a aproximação quando ele estava a uns 20 metros. Largou o feixe no chão, endireitou a coluna dolorida com um gemido baixo e virou o rosto suado. Os olhos castanho escuros se encontraram. Primeiro veio o susto. Depois, algo mais duro. Ela ergueu o queixo num gesto que Rodrigo conhecia muito bem, aquela teimosia orgulhosa que sempre o encantara e, ao mesmo tempo, o enlouquecera. Helena, a voz saiu rouca, quase irreconhecível. Rodrigo. Ela pronunciou o nome dele como se fosse uma palavra qualquer, sem calor, sem ódio aparente. Apenas distância. O que você quer aqui? A pergunta veio seca, direta. Ela limpou o suor da testa com o dorso da mão suja de terra, gesto cansado que fez algo dentro do peito dele se partir. Rodrigo apontou para a barriga dela, as palavras presas na garganta. Você está grávida. Observador como sempre, retrucou ela, o sarcasmo amargo cortando o ar. Ele engoliu em seco. De quanto tempo? Quase 8 meses. A resposta veio firme, olhando diretamente nos olhos dele. Havia desafio naquele olhar. Não havia vergonha, não havia súplica. Rodrigo sentiu o chão oscilar. Segurou o chapéu Panamá com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. É meu? Não era realmente pergunta. Era constatação disfarçada de dúvida. Helena não respondeu de imediato. A verdade estava escrita em cada ruga de cansaço no rosto dela, em cada linha endurecida pela vida que ele havia abandonado. Por que você não me contou? A voz dele quebrou na última sílaba. Eu tentei. Ela cruzou os braços sobre a barriga, postura protetora. 3 semanas depois que assinamos o divórcio, fui até a mansão na capital. Bati na porta por quase 10 minutos. Sua noiva atendeu. Disse que você estava ocupado construindo uma vida nova. Que não queria mais saber de mim. Que eu deveria desaparecer e não atrapalhar seus planos. Rodrigo virou o rosto lentamente na direção de Valentina. Ela ainda estava montada no cavalo baio, a uns 50 metros, fingindo olhar para o horizonte, mas claramente ouvindo cada palavra. Valentina, chamou ele, a voz áspera. Ela desmontou com elegância estudada e caminhou até eles, o vestido de montaria importado contrastando brutalmente com as roupas simples e suadas de Helena. É verdade? Perguntou Rodrigo. Valentina ergueu o queixo. Ela pareceu desarrumada, chorando, falando de assuntos do passado que você estava tentando superar. Você estava começando de novo. Tínhamos acabado de noivar. Eu estava te protegendo. Protegendo? A palavra saiu como um rugido contido. Impedindo que eu soubesse que ia ser pai?
Ela não disse nada sobre bebê nenhum. Defendeu-se Valentina, ajeitando as luvas de couro. Só apareceu querendo falar com você, atrapalhar tudo. Eu fiz o que qualquer noiva faria. Helena deu um passo à frente, a voz afiada. Quando vi ela ali, toda perfumada, usando suas coisas, mandando na sua casa, entendi tudo. 3 semanas, Rodrigo. 3 semanas e você já tinha me substituído por uma versão mais cara. A dor na voz dela era quase palpável, preenchendo o espaço entre os três com um peso sufocante. Rodrigo passou a mão pelo rosto. Eu não sabia que você estava grávida. E eu não ia implorar para você me aceitar de volta só porque estava esperando um filho. Cortou Helena, tocando a barriga com firmeza. Decidi que, se você conseguia me esquecer em 3 semanas, eu conseguia criar meu filho sozinha. E foi exatamente o que fiz. Rodrigo olhou ao redor pela primeira vez de verdade. A propriedade era pequena, uns 15 alqueires, cana modesta, casa de madeira branca com telhado baixo, sem luxos. Era a fazenda da família dela, herança do avô que a criou depois que os pais morreram num acidente. Você está trabalhando nisso aqui, nesse estado? A pergunta saiu mais acusatória do que ele pretendia. O que você esperava? Retrucou ela, cansada. A plantação não se cuida sozinha. Não tenho dinheiro para contratar ninguém. Faço o que aguento. Você não pode carregar peso assim. Pode machucar o bebê, pode se machucar. Eu carreguei durante meses porque não tive escolha, rebateu ela, a voz subindo. Quando você acorda grávida, sozinha e sem recursos, faz o que precisa ser feito. Não tem espaço para delicadeza quando a sobrevivência está em jogo. Ela se abaixou para pegar os feixes novamente. Rodrigo avançou rápido e segurou o braço dela. Deixa eu carregar. Helena puxou o braço com força. Eu não preciso da sua ajuda agora, Rodrigo. Passei meses sem ela. Vou continuar bem. Valentina se aproximou, voz controlada, mais urgente. Rodrigo, precisamos ir. Temos o jantar na embaixada italiana hoje à noite. Seu pai vai estar lá. Ele nem olhou para ela. Você vai sozinha. Como assim vou sozinha? A voz de Valentina subiu várias oitavas. Estamos noivos. Esse jantar é importante para os negócios da família. Embaixadores, investidores. Eu disse que você vai sozinha. A firmeza era a mesma que usava em salas de conselho quando fechava acordos de milhões. Valentina ficou imóvel por alguns segundos, o rosto avermelhando de raiva e humilhação. É por causa dela? Por causa dessa situação? É por causa do meu filho, corrigiu ele, voz dura. E porque eu preciso consertar o que eu fiz de errado. Valentina montou no cavalo com movimentos bruscos. Você vai se arrepender dessa decisão, Rodrigo Almeida. Meu pai não vai gostar. O seu também não. Esporeou o animal e partiu numa nuvem de poeira vermelha. O silêncio que ficou era pesado, cheio de anos de mágoas e uma realidade nova que nenhum dos dois sabia como enfrentar. Rodrigo quebrou o silêncio primeiro. Helena, a gente precisa conversar de verdade. Não tem nada para conversar. Mas a voz saiu menos convicta. O cansaço pesava nos ombros dela. Tem tudo para conversar, insistiu ele, já pegando os feixes de cana. Você está grávida do meu filho. Isso muda tudo. Muda o que exatamente? Ela cruzou os braços novamente. Você tem sua vida na capital, sua noiva rica, seus jantares importantes. Eu tenho minha vida aqui, nessa fazenda que você sempre desprezou. Eu nunca desprezei esse lugar. Desprezou sim. Cada vez que vinha aqui nos fins de semana, reclamava do calor, da poeira, da falta de sofisticação. Dizia que era vida de caipira, que você merecia mais. Ela limpou uma lágrima que escapou sem permissão. E talvez você estivesse certo. Talvez você realmente tenha nascido para coisas maiores do que eu poderia oferecer. Rodrigo sentiu o peito apertar. Eu era um idiota arrogante.
Não sabia valorizar o que tinha. Mas agora eu sei. Agora eu entendo o que importa de verdade. Não é dinheiro, não são embaixadas, não são negócios com europeus. É isso aqui. Ele gesticulou ao redor. Família. Raízes. Você. Helena suspirou, mão protetora sobre a barriga. Palavras bonitas. Você sempre foi bom com palavras bonitas. Foi assim que me conquistou da primeira vez. E depois, quando as coisas ficaram difíceis, elas sumiram. Eu não estou tentando te enganar. Estou tentando ser o pai que esse bebê merece. Me deixa provar que mudei. Ela o estudou por longos segundos. Você pode ficar no quarto de hóspedes nos fundos. O telhado tem goteiras. A cerca do pasto norte está caindo. Tem lenha para cortar. Se quer ajudar, tem trabalho esperando. Eu faço tudo isso e mais, respondeu ele rápido. Helena levantou a mão. Antes que você pense que isso significa alguma coisa, você fica no quarto de hóspedes. Eu fico no meu quarto. Somos só duas pessoas dividindo uma casa temporariamente até o bebê nascer. Nada além disso. Entendido? Entendido. E, Rodrigo, se algum dia você sentir que isso aqui não é para você, que sente falta do luxo, vá embora sem drama. Sem promessas quebradas. Apenas vá. Eu não vou embora. Não dessa vez. Veremos. Ela virou as costas e caminhou para casa. Rodrigo pegou os feixes e a seguiu. A rotina começou dura. Acordar às 4h45. Ordenhar vacas com João, o rapaz magro e calado que ajudava Helena há anos. Alimentar galinhas. Consertar cercas. Cortar lenha. Carregar sacos de ração. As mãos de Rodrigo, antes macias e acostumadas a teclados e taças de cristal, logo desenvolveram bolhas, depois calos. Helena observava de longe. Não elogiava. Não criticava. Apenas registrava. 2 semanas depois, Valentina enviou uma carta rompendo o noivado. Rodrigo leu, dobrou o papel e guardou na gaveta. Sentiu apenas alívio. 3 semanas depois, Helena teve as primeiras contrações de treinamento. Rodrigo insistiu que ela descansasse. Terminou a horta sozinho, arrancando apenas as ervas daninhas, como ela havia ensinado. 4 semanas depois, ele ordenhou as 2 vacas sem a ajuda de João pela primeira vez. Helena inspecionou o balde de leite e, pela primeira vez, disse: "Você fez certinho." Não era um elogio efusivo. Mas para Rodrigo, valeu mais que qualquer bônus milionário. O trabalho de parto começou numa manhã de quinta-feira. A bolsa estourou na cozinha. João correu para buscar Dona Francisca. Rodrigo levou Helena para a cama preparada, segurou a mão dela durante horas, limpou o suor, contou as contrações, murmurou encorajamentos. Quando o choro de Felipe encheu o quarto, Rodrigo chorou sem vergonha. Dona Francisca colocou o menino nos braços de Helena. Depois, nos de Rodrigo. "Oi, meu filho", sussurrou ele, sentindo o peso quente vivo contra o peito. "Eu sou seu pai. E dessa vez eu fico." Os meses seguintes foram de aprendizado constante. Trocar fraldas, dar banho, acalmar cólicas, dividir noites sem dormir. Helena e Rodrigo conversavam na varanda quase todas as noites, balançando no balanço de madeira que ele construiu com as próprias mãos. Falavam pouco sobre o passado. Falavam mais sobre o futuro simples, plantar mais milho, comprar outra vaca, ensinar Felipe a respeitar a terra. 6 meses após o nascimento, numa noite estrelada, Rodrigo se ajoelhou na varanda. "Casa comigo de novo, Helena. Não por obrigação. Não por Felipe. Por amor. Pelo homem que eu me tornei por sua causa." Ela chorou. Sorriu. Disse sim. O casamento foi simples, no quintal, sob a mesma árvore antiga que viu Helena crescer. Poucos convidados. Comida feita em casa. Música de viola.
Risos de criança. Votos escritos por eles mesmos. Rodrigo prometeu presença. Helena prometeu confiança reconstruída. 10 anos depois, Rodrigo acordou cedo num sábado sem tarefas urgentes. Caminhou até o lugar exato onde tudo começou. Onde viu Helena grávida carregando cana. Parou ali, lembrando o pavor, a culpa, a clareza súbita. Helena apareceu atrás dele, pegou sua mão. Você sempre volta para cá quando precisa pensar. Foi aqui que o Rodrigo velho morreu, disse ele. E o novo começou. Eles olharam a fazenda, casa pintada de branco, horta farta, galinheiro barulhento, cana balançando, Felipe e Clara correndo atrás de uma bola improvisada. Você é feliz? Perguntou ela. Mais do que jamais imaginei ser possível. Eles voltaram de mãos dadas. Sentaram no balanço. Observaram o sol nascer. Ouviram as crianças rirem. Rodrigo soube, com a certeza que só vem depois de muitos erros e muitas segundas chances, que havia encontrado o que sempre procurou. Não estava em mansões, nem em jantares de gala, nem em contas bancárias. Estava ali. Na simplicidade honesta. Na família real. No amor construído dia após dia, com mãos calejadas e promessas cumpridas. E, pela primeira vez na vida, ele estava verdadeiramente em casa.